Jesus, com os seus discípulos, subiram para a festa da Páscoa, na capital, em Jerusalém. E chegando lá, o Senhor ficou revoltado, porque encontrou no templo pessoas que vendiam animais e também os cambistas. Precisamos entender o porquê que vendedores de animais e cambistas estavam ali. Todo judeu era obrigado a, pelo menos uma vez na vida, ir ao Templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Muitos vinham de longe, a maioria. E quando chegavam lá, eles eram obrigados a oferecer em sacrifício a Deus um animal. Os ricos ofereciam bois, a classe média oferecia a Deus cordeiros, e os pobres ofereciam um par de rolinhas ou um casal de pombos. Os cambistas estavam ali porque, quando as pessoas vinham de fora, chegavam ali com suas moedas e dinheiros de outros países. Então, era necessário trocar para utilizar o dinheiro unicamente que era utilizado no templo. Jesus, então, vendo todo aquele movimento e aquele comércio, ele pega um chicote e expulsa todos. Ali, naquele momento, Jesus decretou a sua morte. No templo estavam, e era a sede do poder político, econômico e civil. Uma vez que Jesus desestabiliza aquele comércio, aquele capitalismo dentro da casa de Deus, Jesus afronta diretamente aqueles que coordenavam o templo. Portanto, essa atitude de Jesus foi definitivamente a atitude que fez com que todos do templo, as autoridades, se revoltassem contra ele e tramassem o seu fim. É uma coisa aqui muito interessante que Jesus nos ajuda. Antes de tudo, a defender com uma dose sadia de agressividade os valores que nós acreditamos. É necessário, irmãos, às vezes, levantar a voz contra todo tipo de falsidades, mentiras, injustiças e tantas outras maldades que atacam a nós e a todos os seres humanos. Não devemos nos calar, nem fechar os olhos. É importante que falemos, e falemos com coragem. Jesus nos ajuda também a ter uma dose sadia de agressividade para defender as coisas que são caras e importantes para nós. Existem pessoas que tramam, que atuam para destruir a nossa casa, a nossa família, nosso projeto pessoal de vida. É importante, do mesmo modo, se manter fiel e firme diante dessas situações. Senão, seremos engolidos e não podemos. Esse evangelho de hoje nos ensina que Jesus recoloca Deus no seu lugar. O templo, o lugar do encontro com Deus, tinha sido desvirtuado, tinha sido bagunçado para que acontecesse ali o comércio. Então, Jesus, ele procura recolocar Deus no seu lugar, tirando tudo aquilo que é estranho à fé e à nossa experiência com Deus. Será que essa passagem fala um pouco das nossas igrejas hoje? Eu acho que fala. Talvez nós tiramos Jesus Cristo e colocamos tantas coisas que não têm nada a ver com Cristo. É importante verificar se nossas celebrações, as nossas pregações, a nossa conduta tem nos levado para uma experiência com Cristo e o Cristo verdadeiro, ou não. Será que estamos vivendo uma experiência
que tiramos Jesus Cristo e colocamos tantas outras coisas que não têm nada a ver com Ele? É uma pergunta. Queridos, o Evangelho de hoje também é algo que nos fala implicitamente sobre a paixão e a morte do Senhor. Esse templo profanado pelos cambistas e vendedores, na verdade é uma prefiguração da profanação do corpo do Senhor naquela Sexta-feira Santa. Porque o corpo do Filho de Deus, o maior templo que existiu, foi um corpo tomado pela maldade humana, agredido, açoitado, maltratado, um corpo violentado. Mas mesmo que tudo isso tenha ocorrido com o corpo do Senhor, ele ressuscita glorioso, triunfante sobre a morte e sobre a maldade humana. Porque o amor de Deus é um amor mais forte do que tudo e que toda maldade humana. Então, nesta caminhada da Quaresma para a Páscoa, vamos tomar consciência de que Jesus Cristo é o maior templo e nele nós nos refugiamos para encontrar a bênção, a graça e a paz. É claro que com esse dizer não se anula a nossa presença nas igrejas e comunidades nas quais somos chamados a formar família. Mas não esquecer que Jesus é o maior templo de todos.